Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Apocalipse. Só um minuto aqui. 2. Texto de Apocalipse, capítulo de número 2, versos de 1 a 7. Texto de Apocalipse, capítulo de número 2, versos de 1 a 7. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Só deixa eu dar um ajuste aqui na minha tela. Agora sim. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles são impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Oremos. Pai, nós estamos na Tua presença, nós ouvimos a Tua palavra em nossa liturgia, nós meditamos, ó Deus, confessamos os nossos pecados, adoramos o Senhor através dos cânticos e cremos que o Teu Santo Espírito já começou a fazer uma obra em nós, ó Deus. O Senhor já, através dos hinos, dos textos lidos, já tem trabalhado no nosso coração, mas neste momento nós vamos nos debruçar e expor a Tua palavra e pedir que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, fale aos nossos corações, ó Deus. Nós precisamos ouvir a voz do bom pastor nessa noite, nós precisamos ter o nosso coração abastecido pela Tua presença. Nós precisamos, ó Deus, do Teu amor e da Tua graça. Sendo assim, Pai, nós Te pedimos que pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, o Senhor venha convencer os nossos corações dos nossos erros e trazer a redenção que existe através de Cristo Jesus nas nossas vidas, Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Como vocês sabem, nós estamos estudando o texto de Apocalipse e nós já vencemos o capítulo de número 1. Nós estamos entrando no capítulo de número 2, no capítulo de número 2 e no capítulo de número 3, aonde estão as famosas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Nós precisamos nos lembrar de uma coisa sempre que nós lemos o texto de Apocalipse. O texto de Apocalipse fala de uma realidade passada, ao qual aqueles primeiros discípulos vivenciaram, mas ele também fala de uma realidade presente, a qual a igreja vive hoje. Assim também como ele revela coisas que estão por vir para o futuro. Então, o texto de Apocalipse, ele não é um texto estático. Muitos teólogos, em diversas correntes da teologia evangélica, por vezes tentam transformar o texto de Apocalipse ou algo que se remeteu ao passado da igreja, ou algo que está simplesmente ligado, ou melhor, de maneira muito mais complexa, ligado ao futuro da humanidade, aquilo que Deus ainda irá fazer no final dos últimos dias. No entanto, quero lembrar vocês e advertir vocês que os últimos dias ninguém sabe quando será. O próprio Jesus diz que esses últimos dias é a data reservada somente ao Deus Pai. Ao Deus Pai. Isso está na alçada do Deus Pai, Criador, soberano de todas as coisas.
Então, nós vivemos, e a igreja deveria viver, todos os seus dias, hoje, como se fossem os últimos dias. Dito isso, eu gostaria de entrar com vocês em algumas especificidades da carta aos Efésios, ou melhor dizendo, da igreja ou da cidade, da cultura de Éfeso. Então, Éfeso era uma cidade de grande importância no primeiro século. Muitas vezes nós não entendemos isso, mas ela era. Primeiro, politicamente. Era a capital da Ásia Menor, conhecida como a suprema metrópole da Ásia. Ela era a capital da Ásia. Ali haviam, em Éfeso, haviam como se fosse extensões, né, do Império Romano e das autarquias do Império Romano para comandar aquela província do Império Romano. Uma outra realidade comercial. Grandes estradas convergiam para Éfeso, que também abrigava um importante porto marítimo. Sua opulência e riqueza comercial a tornaram conhecida como a feira da vaidade do mundo antigo. Ou seja, Éfeso era uma cidade com grande comércio e uma cidade com muita riqueza circulando. Ainda, dentro do contexto da cidade de Éfeso, a sua importância religiosa para o Império Romano. Éfeso era um centro de adoração da deusa da fertilidade Diana, para os romanos, e Ártemis para o panteão grego. O templo dedicado a ela era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era motivo de imenso orgulho cívico para a cidade de Éfeso. Milhares de sacerdotes e sacerdotisas serviam ali, muitos atuando como prostitutos religiosos, porque a deusa Ártemis ou a deusa Diana, dependendo de qual corrente aí do panteão greco-romano você está olhando, ela, dentro do culto à deusa Diana, em alguns momentos havia aquilo que eles chamavam de prostituição cultual, né? Então, as sacerdotisas e os sacerdotes ofereciam os seus corpos às pessoas. Diante disso, a gente percebe que existia uma dissolução moral muito grande. Olha só, um dos filósofos locais de Éfeso, Heráclito, conhecido como filósofo chorão, lamentava a imoralidade e a perversidade da cidade, afirmando que os seus cidadãos eram aptos apenas para serem afogados, e que a razão de nunca rir ou sorrir era viver cercado por tanta sujeira terrível. O filósofo, ou seja, uma pessoa secular, ao olhar para a vida dos cidadãos de Éfeso, olhava para essa cidade como uma cidade completamente dissoluta em sua moralidade. Agora perceba uma coisa, o que é ser um discípulo de Jesus dentro de uma cultura como essa? E aqui está uma das coisas que a gente precisa começar a apagar da nossa mente. Porque muitas vezes nós cristãos do século XXI, dizemos o seguinte: ser cristão, ser discípulo de Jesus no passado é muito mais fácil do que ser discípulo de Jesus hoje. É mentira. É mentira. Em todos os tempos, em todas as eras, ser discípulo de Jesus sempre foi ser discípulo contra a cultura vigente. Foi sempre nadar contra a maré da cultura. Então perceba, dentro da cidade de Éfeso ou em qualquer outra cidade do Império Romano, havia um grande desafio em ser discípulo. Mas, porém, nós precisamos nos lembrar que Éfeso também era uma cidade estratégica para o fortalecimento da fé cristã. Perceba, Paulo, Áquila e Priscila evangelizaram e fundaram a igreja de Éfeso. Nós podemos ver isso em Atos, capítulo 18, de 18 a 19, e 19, de 1 a 10. Paulo trabalhou por lá por pelo menos 2 anos. E aqui é um dos campos que Paulo mais trabalha como um pastor local. Geralmente, o que Paulo fazia, ele ia a uma cidade, formava grupos, nomeava líderes e partia para uma outra cidade. Mas, segundo os escritos do Novo Testamento, principalmente o livro de Atos, nos demonstra que Paulo ele ficou por lá durante 2 anos. Talvez o ministério mais longo de Paulo em um único lugar.
A igreja de Éfeso era frequentemente considerada a mãe de outras igrejas da Ásia Menor. Isso se dava pelo fato de Éfeso ser um importante centro comercial, cultural e religioso do Império Romano, e o que proporcionava um ambiente estratégico para a disseminação do evangelho. Então, Éfeso, ela foi praticamente a mãe de todas as outras igrejas da Ásia Menor. E talvez aqui exista uma ponte cultural com a nossa igreja. A Igreja Presbiteriana de Sorocaba, fundada há 156 anos atrás, é a mãe, praticamente, de todas as igrejas presbiterianas da região de Sorocaba. Nós somos a quarta igreja do estado de São Paulo e a sexta igreja plantada pelos primeiros missionários presbiterianos no país. Sendo assim, existe uma ponte cultural para a nossa comunidade aqui. Perceba uma outra coisa. Paulo, Timóteo e agora João também ministraram a esta igreja. Então, três personagens importantes do Novo Testamento foram pastores dessa comunidade. Primeiro Paulo, depois Timóteo, e provavelmente alguns estudiosos dizem que João esteve pessoalmente em Éfeso pregando em alguma oportunidade. Agora veja, olhando para o nosso texto, tendo todo esse contexto cultural, estratégico, dentro das nossas mentes, nós precisamos olhar para o texto com esse novo olhar. Não é um simples texto, é o texto escrito à primeira igreja da Ásia Menor. E o texto começa dizendo o seguinte: o anjo da igreja em Éfeso escreve, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e que tem as 7 estrelas em sua mão direita e que anda entre os 7 candelabros de ouro. Perceba uma coisa. Existem 2 verbos e quando nós estamos estudando a palavra de Deus, nós muitas vezes precisamos ficar atentos ao quê? Aos verbos que estão no texto que nós estamos estudando. O primeiro verbo é o verbo ter, aí, tem, aquele que tem. O verbo ter, que é o kratel, ele transmite uma ideia de firmeza constante ou de manter algo firme, enfatizando uma ação contínua e resoluta. Como se a pessoa nunca deixasse escapar o que está segurando. Então, quando o texto nos indica um verbo no grego, no ativo, no presente ativo, é como se ele tivesse continuamente, a tradução talvez mais literal da ação é que ele está continuamente segurando as 7 estrelas em sua mão. Nós lembramos que as estrelas, como nós vimos hoje pela manhã, são os líderes da igreja. Então perceba, o Senhor, o Cristo ressurreto, ele tem as 7 estrelas em sua mão, continuamente, segurando. E um outro, além disso, é que, além dele segurar na sua mão direita, ele anda entre as igrejas, que são representadas pelos 7 candelabros de ouro. E o verbo aqui, andar, o piripapel, ele está no presente ativo, o que geralmente expressa uma ação contínua ou um estado habitual, como andar constantemente ou viver de forma contínua. O que Jesus está mostrando para nós neste primeiro versículo? Que todos os líderes da igreja, todos os líderes que se levantam da igreja, estão na mão direita dele. Ou seja, nenhum líder dentro de uma comunidade cristã se levanta se não for da permissão do Cristo. Da permissão do Cristo. Todos estão ali, toda a autoridade que se levanta pela permissão daquele que tem todo o controle e todo o poder. Essa é a primeira coisa que o texto nos diz.
Uma segunda coisa, e talvez para mim a mais importante, é que o Cristo anda continuamente com a sua igreja. Novamente, se você esteve hoje pela manhã aqui, nós trabalhamos um pouco sobre esse tema. O Cristo, ele experimenta, ele anda, ele experiencia todas as experiências de alegria e sofrimento com a sua igreja. Ele anda constantemente. Constantemente. Ele nunca para de andar com a sua comunidade. Se nós pararmos para olhar os evangelhos, nós vamos lembrar da promessa que Jesus faz nos evangelhos de que ele estaria com a sua igreja até a consumação dos séculos. Apocalipse, então, na sua primeira carta, a primeira igreja de Éfeso, mostra o cumprimento dessa promessa. Jesus está dizendo a esta igreja: eu estou andando continuamente com vocês. Mas eu gostaria de despir essa ideia de igreja como instituição. Existe uma instituição terrena, que é a nossa comunidade, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas existe a igreja eternamente, a igreja invisível, o reino de Deus, a qual a nossa igreja e muitas outras comunidades fiéis na cidade de Sorocaba e ao redor do mundo fazem parte desta igreja. É desta igreja, não instituição, não templo, que o texto está falando aqui. Ou seja, essa igreja somos nós, pessoas. Quando nós somos igreja? Quando nós nos reunimos para cultuar e ter comunhão uns com os outros. Perceba, nos evangelhos, Jesus diz, duas ou mais pessoas se reúnem em meu nome. Se reúnem em meu nome. A ideia de se reunir em nome do Cristo é para ter comunhão. Pessoas que se reúnem e têm comunhão em nome do Cristo, ele se faz o quê? Presente. Ele se faz presente. Uma das marcas distintivas da comunidade cristã é o andar em comunhão. O andar em comunhão uns com os outros, que faz com que nós andemos em comunhão com o nosso Mestre. Então perceba, o que o texto está nos mostrando neste momento? É que ele, o Cristo, ele vê as nossas ações, ele ouve as nossas palavras e conhece os pensamentos mais profundos do nosso coração. Cada igreja, comprada pelo sangue de Cristo, é preciosa aos seus olhos. Então, cada igreja, cada pessoa que compõe essa comunidade de fé, é comprada pelo sangue do Cordeiro. E se é comprada pelo sangue do Cristo, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, que pagou o nosso pecado, os nossos pecados, essa igreja, essa comunidade, essas pessoas, elas são preciosas aos olhos do próprio Cristo. Agora, quais são os princípios que vão nortear a vida desses discípulos? Por quê? Porque Jesus, ele escreve essas igrejas, e se você perceber, em todas as cartas, e nós vamos entrar em cada uma dessas cartas, em todas essas cartas existem elogios, considerações positivas e advertências. Jesus, ele não está apático à realidade da sua igreja. Ele anda com a sua igreja. E o que Jesus está fazendo aqui? A missão desse texto é construir na vida dos seus discípulos, ou na vida dos discípulos de Jesus, um caráter igual dele. É isso que o texto está fazendo. Jesus está construindo através dessas cartas, tanto para aqueles irmãos no passado, quanto para nós agora no presente, um caráter como o dele. Então perceba, o primeiro princípio que eu gostaria de colocar aqui para vocês é este: seja um discípulo moldado pela Escritura
e não pela cultura. Seja um discípulo moldado pela Escritura e não pela cultura. Veja o que o texto vai nos dizer. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Perceba. Jesus ele começa dizendo: conheço as suas obras, o seu trabalho, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Veja o que ele está mostrando para nós. Os efésios trabalharam incansavelmente, suportando com paciência e a hostilidade de uma sociedade contrária aos seus esforços. Eles eram discípulos, eles estavam imersos em uma cultura anticristã, e a Bíblia vai nos mostrar que Jesus está dizendo: olha, eu conheço tudo o que você está passando. Eu conheço todas as suas dores, eu conheço todos os seus desafios, eu sei do seu trabalho árduo, e agora fica muito claro que Jesus não está distante da sua comunidade. Ainda nós podemos perceber que Jesus diz: sei que você não tolera homens maus. Perceba o que ele está nos mostrando. Para eles, a santidade e a pureza não eram opcionais. Sua vida moral era dirigida pela Escritura e não pela cultura ao seu redor. Aqui está uma das coisas mais importantes dessa igreja em Éfeso. Eles prezavam pela santidade. Uma das palavras que está sumindo na nossa cultura. Sumindo da nossa cultura. Santidade é algo que a gente não vê mais. A gente nem fala mais. Nós estamos preocupados com a prosperidade, mas não com a santidade. Nós estamos preocupados com a nossa conta bancária, mas não com os frutos do Espírito Santo. Não com os frutos do Espírito Santo. Nós estamos preocupados com a nossa saúde, com os nossos relacionamentos. Nós adentramos a uma igreja para adorar o Senhor, não preocupados com o nosso crescimento espiritual e com a nossa maturidade. Não, nós adentramos a um templo preocupados com os outros deuses. Como diz Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então nós entramos aqui preocupados com os ídolos que nós criamos lá fora. E nós queremos que o nosso Deus, que o Deus das Sagradas Escrituras, nos ajude a lidar com o quê? Com os nossos filhos, com o nosso casamento, com as nossas finanças. Mas nunca nós estamos preocupados com a nossa maturidade espiritual, com o nosso crescimento. Nós queremos que Deus resolva. Sabe qual é a imagem, muitas vezes, que eu tenho de nós, como discípulos de Cristo Jesus? Filhos mimados. Filhos mimados. Você já viu uma criança mimada que acha que o pai pode tudo? Bom, eu tenho 3 filhos. Eu não vou falar do meu filho aqui de 11 anos que está me ouvindo falar, para ele não ficar com vergonha das próprias atitudes que muitas vezes ele faz. Eu vou falar daqueles que estão lá embaixo, tá bom? Dos outros 2. E principalmente da minha menor. Talvez aquela que comete os seus pecados, mas sem consciência de que são grandes pecados ainda, né? Tem 3 anos de idade. A minha filha tem uma falsa imagem de mim. Qual é a falsa imagem que a minha filha tem de mim? Que eu sou o pai mais maravilhoso da face da terra. Apesar de eu ser o pai mais maravilhoso da face da terra. No entanto, ela acha que eu posso tudo. Que basta pedir para o pai dela e que as coisas irão acontecer, de um piscar de olhos ou no estalar de dedos. Filhos, em determinado momento da história, acham que pais podem tudo. Então, ela faz o quê?
Sobre toda coisa que ela deseja, ela pede para quem? Para o Pai. Então hoje, um pouquinho antes da gente sair para cá, a gente estava se arrumando, ela olhou para mim, a Catherine estava se arrumando, e a Catherine acho que foi pôr um colar, alguma coisa assim. A minha filha olhou para mim e falou, papai, por que eu não tenho um colar igual da mamãe? Eu, sinceramente, olhei naquele momento e falei, mas não sei por que você não tem, filha. Então, papai, por favor, compre 2 colares para mim. Ah, e junto com isso, papai, eu também quero 2 anéis. 2 não, 3. Um azul, um rosa e um laranja. Porque ela era laranja, mas ela consegue só falar laranja. Eu falei, ok, mais alguma coisa, filha? Ela falou assim, não, por enquanto é só. Eu falei, ok, tá bom. E ela achava que com o estalar de dedos, o pai dela ia conseguir o quê? Os colares e os anéis. O grande problema é que muitas vezes nós, cristãos mais velhos, achamos que com Deus é a mesma coisa. Nós achamos que, diante das nossas orações, dos nossos pedidos, sabendo que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, que Ele pode todas as coisas, que com o estalar de dedos Ele pode nos dar aquilo que nós pedimos. Então nós queremos os benefícios, mas nós não queremos as responsabilidades. É aqui que está o problema com a santidade. Por que nós não ouvimos tanto falar sobre santidade dentro de uma comunidade cristã? Porque hoje nós só queremos os benefícios. Os benefícios de fazer parte de uma comunidade cristã. Os benefícios de adorar o Senhor. Os benefícios de... Ou seja, você deseja as promessas, mas você não quer as responsabilidades. É esse o nosso problema. Mas o texto bíblico aqui nos mostra uma outra realidade. O texto bíblico, e principalmente o texto, a carta aos Efésios, nos chama a termos evidências de uma vida centrada em Cristo. Nós precisamos ter uma vida centrada em Cristo. Perceba, o texto, no verso de número 2, diz, pois aprova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Mais importante do que as amizades é a fidelidade ao Evangelho. Não se faça cúmplice do pecado de ninguém, especialmente quando se trata de aceitar ou apoiar ensinamentos falsos. É interessante porque quando você estuda, os estudiosos, os teólogos que estudam o texto de Apocalipse, ele diz que provavelmente esses falsos apóstolos, esses impostores, eles nasciam de dentro da própria comunidade. Eles se chamavam apóstolos. Apóstolos. Hoje, na nossa cultura, nós estamos cheios de apóstolos. Cheios de apóstolos. Eu lembro, eu sou de um tempo que na igreja havia briga para ser bispo. Mas agora é apóstolo. Não, existe agora o pai apóstolo, o cara que está acima do apóstolo. Daqui a pouco teremos semideus, né? Que está o cara que talvez esteja um pouco abaixo de Deus, dentro das nossas igrejas, infelizmente. Mas perceba, eles não negociavam o evangelho até mesmo com amigos. E qual que é o problema? Muitas vezes, em nome da amizade, nós nos tornamos cúmplice do pecado. Quantas vezes, em nome da amizade, nós nos tornamos cúmplice dos pecados dos outros? E quando o texto bíblico diz que eles colocavam à prova, não significa que eles estavam se afastando das pessoas. Porque muitas vezes nós achamos que nós devemos nos afastar das pessoas. Não, o texto expõe os erros das pessoas. O que eu preciso, na verdade, é caminhar com as pessoas, mas expor os erros delas, com muita graça e amor. Vamos lembrar do conselho do apóstolo Paulo, falando a verdade em amor. Nunca a verdade nua e crua. A verdade precisa ser sempre tratada, sempre falada em amor. O problema é que muitas vezes nós somos 8 ou 80, né? Ou nós
simplesmente abraçamos a pessoa e dizemos tudo, é tudo em nome do amor, é tudo em nome do amor. Não, nós precisamos amar, nós precisamos amar, nós precisamos amar. E daí nós nos tornamos cúmplices do pecado. Ou vamos ao outro extremo. Falamos a verdade e destruímos a pessoa. O texto das Sagradas Escrituras nos leva a uma realidade completamente diferente. Nós precisamos falar a verdade em amor. Perceba que no versículo de número 3, a gente vê: perseverava em suportando o sofrimento por causa do meu nome e não se desfalecendo. Os cristãos em Éfeso, alvo da difamação, boicotes e abusos por rejeitar adorar Diana e o imperador, enfrentavam violência física, ostracismo social e repressão econômica. Perceba, os crentes em Efésios, eles enfrentavam uma coisa que talvez nós enfrentamos hoje, se nós de fato fôssemos discípulos de Jesus: ostracismo social. Em Éfeso, referia-se à exclusão e à marginalização dos cristãos na sociedade devido à sua recusa de participar das práticas religiosas pagãs, da adoração indiana e ao imperador. Mas perceba, essa exclusão social os impediam de participar plenamente de uma vida comunitária. A exclusão social, por causa da opção do evangelho, fez que com muitos crentes rompessem vínculos com até mesmo familiares. O texto bíblico nos mostra que uma vida centrada em Cristo Jesus, nos levará ao sofrimento por causa do nome de Cristo Jesus, porque nós vamos romper os laços com algumas pessoas. Não por nossa opção, por opção das pessoas. Que isso fique bem claro aqui. Por opção das pessoas. Nós, como os discípulos de Cristo Jesus, devemos estar sempre abertos, de maneira misericordiosa às pessoas. Nós devemos exercer o amor em tudo e em todos os momentos. No entanto, exercer o amor não significa negociar os nossos princípios. Ainda, o texto bíblico me leva a uma outra realidade. No verso de número 6. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Perceba, não há neutralidade quando se trata da verdade. Tudo que distorce o evangelho deve ser rejeitado com firmeza. E aqui é o que acontece. Os nicolaítas, se você está curioso, era uma seita dissoluta. Eles viviam uma dicotomia. Qual era essa dicotomia? Existia a vida espiritual e a vida da carne. Na vida da carne eu posso me entregar aos prazeres. Mas na espiritualidade eu vivo para Deus. Então o meu espírito vive para Deus e a minha carne vive para os meus prazeres. Uma dicotomia na vida sempre. Essa é a realidade. Mas perceba, existe alguma coisa que Deus odeia. Ou que Cristo, melhor dizendo aqui, odeia. Ele odeia a prática dos nicolaítas. Qual é a prática dos nicolaítas? Ter uma vida dicotômica. Se dizer espiritual, mas viver como alguém alheio ao evangelho de Cristo Jesus. Isso é uma vida dicotômica. Se dizer em determinados momentos discípulo de Jesus, mas não viver este evangelho de maneira plena. Ou seja, trazendo para a nossa realidade, domingo você vem à igreja com a roupinha de ver Deus. As pessoas olham para você e veem um homem santo, uma mulher santa. Você finge muito bem. Quando as pessoas pedem para você orar, você ora ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
As pessoas olham para você e dizem, ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus. No entanto, durante a semana, você não vive o evangelho de Cristo Jesus. Durante a semana, quando você deve praticar aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu na sua comunidade, isso não tem vazão para a sua vida. Isso é uma vida dicotômica. Essa é a prática dos nicolaítas. E perceba, Cristo está dizendo aqui à sua igreja, eu odeio esta prática. Eu odeio esta prática. Vocês devem perseverar, vocês devem viver de maneira íntegra, vocês devem ser inteiros enquanto discípulos de Cristo Jesus. Uma das coisas importantes quando nós lemos essa carta é perceber que essa igreja parece ser a igreja quase perfeita, não é verdade? Parece ser a igreja quase perfeita. Eles buscam a santidade, eles têm uma doutrina alinhada, eles sabem o que é o evangelho, eles conhecem a pessoa de Cristo. E parece que até este momento está tudo muito bem. Até a gente chegar no nosso segundo ponto, que é cuidado para não substituir a obediência por amor pela obediência por dever. Cuidado. Cuidado para você não substituir a obediência por amor pela obediência por dever. Perceba, contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Eu não sei vocês, mas quando eu olho, ou quando melhor, eu leio essas palavras, me causa um arrepio tremendo. Porque veja, é o próprio Cristo, o Senhor da igreja, que está dizendo isso. Eu tenho algo contra vocês. Pô. É o Cristo que não é aquele Cristo que nós temos na nossa sociedade. Não é. É o Cristo que nós estudamos hoje pela manhã, dos versos de 12 a 16. É o Cristo que é revelado no texto de Apocalipse. O que Jesus está dizendo aqui de maneira mais clara, há uma área em sua vida em que eu estou em oposição a você. Há uma área em sua vida que está me ofendendo. Há uma área em sua vida que está me decepcionando. A pergunta é, qual área é? Porque ele fala, parece meio genérico. Você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. O texto nos leva a pensar na seguinte forma. O amor fervoroso que tinha por Jesus e pelo Evangelho, quando o receberam, havia enfraquecido. Agora estavam apenas cumprindo o protocolo. Talvez seja isso. A Ariadne, durante a liturgia, nos chamou a pensar no passado e nos fundamentos da nossa fé. E quantas vezes na nossa caminhada cristã nós perdemos os fundamentos da nossa fé? Aquilo que nós aprendemos no berço. Aquilo que nós aprendemos a partir do início da nossa conversão. Qual é o amor que eles abandonaram? Diversos pontos nós poderíamos levantar aqui. Seu amor original uns pelos outros, o seu amor por Deus, o seu amor pelo Evangelho, o seu amor por Cristo. De certo modo, não precisaríamos escolher, pois todos esses são aspectos de uma única coisa. Amo o teu Deus sobre todas as coisas. Amo o teu Deus sobre todas as coisas. Eles perderam este amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é colocar Deus, parece bobagem que eu vou falar aqui para vocês, e parece a coisa mais óbvia, que eu tenho a dizer para vocês nessa noite. Mas nem sempre o óbvio é óbvio. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes tem coisas que estão ali na nossa cara e nós não vemos. Sabe, me parece muito aquela situação. Vocês já perderam a chave do seu carro na sua própria casa? Já perderam? Então, esses dias eu fiquei extremamente irritado com isso.
né? Eu chego em casa e na porta de casa, para você ter uma ideia, então aqui tem a garagem e a porta é meio lateral a garagem, então logo na entrada da porta tem um chaveiro ali onde a gente pendura as chaves de casa, né? Bom, de maneira automática, eu coloquei a chave do meu carro no lugar aonde ela deveria estar, no chaveiro. Mas na correria de você sair de casa, né? E com 3 filhos, sair de casa com 3 filhos, você sempre sai o quê? Atrasado, né? Atrasado é o meu sobrenome. O Wellington atrasado em seus compromissos. Então, muitas vezes, naquele momento onde você está com o seu coração em tantos lugares, você não consegue ver o quê? O óbvio, aonde a chave está, aonde ela deveria estar, no chaveiro. Eu não vi. Olhei para minha esposa, cadê a chave? Vocês ficam pegando a chave e colocando em tudo quanto é lugar. Aonde está a chave? A culpa foi sua, Arthur. E eu, bravo. Porque o meu coração estava em muitos lugares, mas não estava no lugar aonde deveria estar. E eu não conseguia ver o quê? O óbvio. O óbvio. Muitas vezes, porque o nosso coração está em tantos lugares que não deveriam estar, a gente não consegue ver o quê? O óbvio. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? É ter Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, você poderia fazer um exercício agora. Você poderia fechar os seus olhos por alguns instantes e, em silêncio no seu coração, perceber o que vem primeiro. Qual é a sua primeira preocupação? A quem primeiro você deseja agradar? Se você fechar os seus olhos, então, neste momento, e você fizer esse exercício, quem será a primeira pessoa que você deseja agradar? Quem será a primeira pessoa que vem à sua mente? Seus filhos? Sua esposa? Seu esposo? Seu chefe lá no trabalho que você tem? Tomara que não seja o seu chefe. Seus negócios. Você mesmo. Está aí o seu Deus. O seu coração está em tantos lugares e você não consegue ver o óbvio. Foi isso que aconteceu com eles. O coração deles estava em tantos lugares, e eles não conseguiam ver o óbvio. Perceba, Grant Osborne diz o seguinte: perderam o entusiasmo e a excitação iniciais da vida cristã, acomodando-se com uma ortodoxia fria, com mais aparência do que profundidade. Eles tinham uma boa ortodoxia. Se você olha os primeiros versículos dessa carta, uau, que igreja, que doutrina! Mas era fria. O próprio Jesus olha para eles e diz: vocês perderam algo de maneira importante. Vocês perderam o fogo. Martin Lloyd Jones, dando um puxão de orelha nos calvinistas, diz o seguinte: em certo sentido, João Calvino sempre precisa de George Whitefield. Se você não tem familiaridade com a história da igreja, George Whitefield é um avivalista, um homem do fogo. E daí ele está falando: olha, quem é calvinista precisa de um coração que queime pelo Evangelho. Por isso, quero dizer que o perigo dos que seguem os ensinos de Calvino e o fazem corretamente, porque Martin Lloyd Jones era calvinista, é que tendem a se afundar no que eu descreveria como uma ortodoxia ossificada. Isso não tem valor, meu amigo. É necessário o poder do Espírito sobre a ortodoxia. Ou seja, não adianta você ter a melhor doutrina, não adianta você ter a melhor informação a respeito do Evangelho, se o seu coração não arde pelo Evangelho. Se você não é capaz de abrir mão. Se o óbvio perdeu sentido para você. Se o seu coração não queima como queimou no início. A pergunta talvez mais importante para nós nessa noite é:
Será que nós perdemos o primeiro amor? Será que nosso coração ainda queima? O nosso coração ainda queima como nos primeiros dias que nós ouvimos o Evangelho? Nós cremos quando cremos no começo. Sabe? As lágrimas, a emoção, a vontade de estar ali, a vontade de ouvir o Evangelho e a vontade de falar do Evangelho. Será que o óbvio deixou de ser óbvio para a gente? Porque o nosso coração está em muitos lugares e não está onde deveria estar? Perceba, o terceiro ponto nos leva ao arrependimento. Sempre trilhe o caminho da transformação diante das falhas. Diante das falhas da nossa vida, nós sempre precisamos trilhar o caminho de volta. Perceba o que Jesus, então, diz à igreja de Éfeso: lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Ou seja, tirar o candelabro do lugar aqui é uma sentença. É uma sentença dura. Então, Jesus ele começa pedindo ou dando a eles três imperativos. Lembre-se, arrependa-se e pratique. Lembra-se, arrependa-se e pratique. Jesus chama aquela igreja a lembrar, chama a igreja aos Efésios a lembrar. A forma imperativa presente nesse verbo os convida a continuar lembrando. Nunca esqueça o que você perdeu. Lembre-se de onde você caiu. Faça um inventário e avalie onde você está agora. A comparação como onde você deveria estar. Volte ao tempo em que seu amor por Jesus era uma paixão ardente e tudo o que importava era Ele. Como era esse tempo? O que está faltando agora? Talvez sejam perguntas importantes para o seu coração. Lembre-se de onde você caiu. A atitude de lembrar aqui é um imperativo que é contínuo. Nós sempre devemos nos lembrar. Sempre. O texto, então, nos remete a uma segunda ação. Não simplesmente a lembrar. Arrependa-se. Arrependa-se. É passar por uma mudança de mente que resulta em uma mudança de atitude e ação. Quero lembrar a vocês que arrependimento não é um sentimento. Arrependimento não é sentimento. Remorso é sentimento, culpa é sentimento, arrependimento é uma ação. É uma ação. Você se arrepende e muda, e transforma. Metanoia. Essa é a palavra usada nos evangelhos para arrependimento, transformação, metanoia. Nós precisamos de metanoia na nossa vida. Nós precisamos de transformação. Arrependa-se do seu pecado. É pensar de maneira diferente sobre o seu pecado. Pecados da indiferença, do formalismo religioso, da rotina legalista, tudo isso também é pecado. Você transformar o Evangelho, você ser indiferente ao Evangelho de Cristo Jesus, é pecado. Você mecanizar o Evangelho de Cristo Jesus é pecado. Você transformar a espiritualidade cristã em uma rotina legalista também é pecado. É necessário mudar a sua mente e acreditar que as boas novas de Cristo Jesus aquecem o nosso coração. Jesus está chamando os efésios a sair do casulo, do seu conforto doutrinário. Vocês precisam experimentar novamente o que é arrepender-se. E mais uma vez, perceba, pratique as obras que você praticava no princípio. Volte ao lugar onde se apaixonou pela primeira vez e retorne às primeiras obras. O texto nos lembra de retorno. Você precisa voltar a fazer o que você fazia antes. O que você fazia antes, quando seu coração ardia,
era orar mais, então leia, ore mais. O que você fazia antes, enquanto o seu coração ardia, era ler as Sagradas Escrituras? Ok, então passe agora a ler as Sagradas Escrituras todos os dias da sua vida. O que você precisa fazer para voltar ao seu coração arder? A ter propósito novamente? Talvez você deixou de servir no ministério. Talvez você deixou de servir. Você se afastou da igreja. Você se decepcionou com líderes. Mas deixa eu te contar, você irá se decepcionar sempre com líderes. Porque líderes são humanos. Pessoas de carne e osso. Pecadores como qualquer outro pecador. E daí então você se decepcionou, então agora Jesus está dizendo para você, volte naquele lugar aonde você se decepcionou, volte a servir. Volte a servir para o seu coração arder novamente. Volte aonde? E talvez aqui a pergunta importante desse momento do texto é, aonde você precisa voltar? Em qual lugar? Em qual lugar você precisa voltar? Você precisa voltar a ler as Sagradas Escrituras. Você precisa orar de novamente. Você precisa voltar a servir. Talvez o seu coração se esfriou porque você teve uma decepção com alguém e você ainda não conseguiu perdoar essa pessoa. Você não conseguiu se perdoar. É o momento de você voltar também. Voltar aos pés da cruz agora, então. E confiar no perdão que Cristo te dá. Para que o seu coração volte novamente a arder pelo Evangelho. A pegar fogo pelo Evangelho. Por fim, perceba essa realidade. Na guerra da vida, é preciso um caminhar diário com Deus e dependência de sua força. Na guerra da vida, é preciso um caminhar diário com Deus e dependência de sua força. Perceba o que o texto diz. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, não é só para a igreja de Éfeso. Perceba o plural de toda a carta aqui. É para nós hoje. Se você tem ouvido para ouvir essa mensagem, então ouça. Fique atento, porque é esse que o texto está nos mostrando. Talvez o nosso coração precise agora, neste momento, de atenção. O texto diz, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao vencedor. Perceba, é uma metáfora atlética e militar aqui. No Novo Testamento, os tons militares são os mais significativos. Das 26 ocorrências no NT, 21 estão no corpus do texto joanino, aonde João escreve. Sendo que 15 dessas referências militares, somente em Apocalipse. Aqui fala da guerra escatológica entre a besta e o povo de Deus. A vitória final pertence a Deus e somente a Ele. É o Cordeiro, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que finalmente vence. Contudo, essa vitória final está ancorada no passado, como Jesus diz em João 16:33. Eu venci o mundo. O que reflete na última promessa ao vencedor. Nós vencemos o mundo e nós somos vencedores, não pelos nossos méritos, mas porque Ele venceu o mundo primeiro. O Cristo está dizendo aqui, falando para nós, vocês vencem porque eu venci. Ao vencedor. É um sinal da sua graça e da sua misericórdia sobre nossa vida. Nossa vitória, então, é uma participação da vitória do próprio Cristo. É crucial perceber que nessas 7 cartas, a vitória é uma promessa oferecida a todos que fazem parte da igreja. Seja ela a mais forte ou a mais imponente, não importa. A graça está sendo oferecida ao vencedor, aquele que persevera. Se a metáfora é atlética militar, ao vencedor aqui significa aquele que persevera.
Porque para vencer na vida, você precisa do quê? De perseverança. Uma das doutrinas mais caras para a reforma protestante é a perseverança dos santos. Deu até orgulho agora de ser calvinista. A perseverança dos santos. A perseverança que não vem pela nossa própria força, mas é a própria ação de Deus em nossas vidas. Nós nos tornamos vencedores pelo mérito do Cristo. Ser um vencedor nessa guerra escatológica exige um caminhar diário com Deus, de dependência da sua força. Cristo nos chama a vencer. E a vencer desta forma. A vida cristã é uma longa obediência na mesma direção. A direção da cruz do Cristo. É isso. Nós caminhamos em direção à cruz dele. Nós caminhamos com ele. Sendo assim, gostaria de convidar você a 4 realidades nesta noite para você refletir e praticar durante a sua semana. Primeiro, a verdade de Deus deve mudar suas escolhas. A verdade de Deus deve mudar suas escolhas, não as tendências do mundo. A verdade de Deus deve moldar as suas escolhas, não as tendências do mundo. Você deve ser moldado pela palavra de Deus e não pela cultura ou não pelas escolhas que o mundo faz por você. Nade contra a corrente. Segundo, Deus não quer sua obediência sem coração. Ele quer sua devoção completa. Deus não quer somente a sua mente. Deus, ele quer o seu coração. Ele quer a sua obediência completa, a sua devoção completa. Terceiro, a graça de Deus sempre oferece um novo começo, mesmo nas falhas mais profundas. Deus nos dá sempre uma oportunidade de arrependimento. Deus nos convida sempre a voltar. Como ele fez nessa noite com você e comigo, ele diz, aonde foi que você errou? Volta lá. Retroceda. Volte. Sempre há uma oportunidade de graça para aqueles que são chamados segundo o amor de Deus em Cristo Jesus. Por último, somente em Cristo encontramos a força diária para vencer as batalhas da vida. Talvez você esteja buscando no seu próprio coração, nas suas próprias forças ou nas forças de outro, aquilo que você só deveria buscar em Cristo. Só deveria buscar em Cristo. Talvez seja o momento de você retroceder aqui também. E você buscar em Cristo a força que você precisa para as suas batalhas diárias. Que tal você fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça neste momento? Orar ao Senhor, buscando a presença dEle e a ação do Santo Espírito de Deus. Oremos. Vamos receber a bênção. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.